o Cristiano foi pro Al Nassr da Arábia Saudita e o mundo do futebol ficou muito surpreso. Um dos maiores da história foi jogar num clube desconhecido pra muita gente. Mas você conhece esse clube? Sabem da história dele, quais títulos já ganhou e como funciona o futebol lá? Vamos ver isso e muito mais nesse vídeo. Mas antes da gente conhecer o Al Nassr e ver como o Cristiano foi parar lá, quero mostrar pra vocês um jogo de futebol muito da hora que, se tu acompanha o canal, tá ligado? O Futebol Team. Como o próprio nome diz, o Futebol Team é um jogo de futebol de navegador que eu tenho certeza que tu vai curtir. Nele tu é um jogador que pode escolher a posição que quer jogar, e treinando pra aumentar o overall e entrar num time com outros jogadores ao redor do mundo pra disputar as copas, ligas e lá vai. Se eu fosse falar tudo que tu podia fazer, dá um vídeo inteiro. E eu tenho meu próprio time, o Soccer United FC. Eu gosto desse nome. Olha só a formação que coloquei. Vamos ver se ela vai funcionar. Se não, posso vir aqui, mudar a escalação, mudar as táticas, etc. Mas assim, o Soccer United está precisando de reforço no meio campo. Então eu te convido a entrar no Futebol Team, no servidor dos Estados Unidos, que meu time tá lá, e manda a solicitação. A gente tá precisando de novas contratações. Bora ganhar esse negócio. E claro, tu pode entrar e melhorando o overall, criar o teu próprio clube ou entrar em outros. Lembrando que o jogo é gratuito, hein? Só entrar. Tá aqui no primeiro link da descrição. Então beleza, vamos agora viajar lá pra capital da Arábia Saudita, falar desse clube que ganhou os holofotes mundiais. Mas quando se fala em Arábia Saudita, você sabe onde ela fica no mapa? Então, o país fica no meio do Oriente Médio e é o 12º maior do mundo em área, sendo 2 vezes o tamanho do estado do Pará. Olha o tamanho comparado com o Brasil. Mas como tu pode ver, é quase todo coberto por deserto. Tipo, tinha tudo pra ser um país pobre, tá ligado? Então eles só são ricos desse jeito porque no século passado foram descobertas reservas de petróleo gigantescas que enriqueceram demais eles. E mais que isso, eles souberam vender esse petróleo. Hoje eles são o país que mais exporta petróleo pro mundo e ganham muita grana com isso. Olha só como era e como é hoje a capital do país, Riad. Cheio de prédios futuristas, parece Dubai, tá ligado? E é nessa cidade que fica agora o famoso Al Nassr. Eles jogam no Mursul Park, um estádio com capacidade para 25 mil pessoas que fica a oeste da capital. E hoje eles podem ser um clube multimilionário. Mas não é um time que surgiu agora, não. Eles foram fundados em outubro de 1955 pelos irmãos Zaid e Hussain Jaab em sua casa. Começou como um time de amadores, tá ligado? E Al Nassr em árabe significa vitória. Tipo, acaba sendo uma palavra bem genérica, né? Vitória. Então, como é uma palavra árabe, existem vários outros times com o mesmo nome, como Al Nassr do Oman, Al Nassr do Kuwait, Al Nassr dos Emirados Árabes e lá vai. Mas o maior deles é o da Arábia Saudita mesmo. E a logo do clube, que parece do Real Madrid, é formada por um desenho no centro representando a Península Arábica, que é onde o país fica, e as cores também fazem referência à Arábia. O amarelo representa os desertos e o azul os mares em volta, como o Mar Arábico, o Mar Vermelho e etc. É uma logo bem bonita na real. E tá ligado nessa coroa que o Al Nassr tem no escudo? Então, o falecido príncipe saudita Al Saud assumiu o comando do clube em 60 e foi o presidente dos caras por quase 50 anos, liderando desde a época que eram amadores até se tornarem um dos melhores do país. Só que assim, na Arábia Saudita o futebol demorou muito pra começar. No país já existia a King Cup, ou Copa do Rei, desde os anos 50, mas liga profissional mesmo demorou. Tentaram fazer uma em 69, mas só começou a ter liga mesmo nos anos 70. Aí quando a liga se estabeleceu, no ano de 1975, quem foi o campeão foi o próprio Al Nassr. Já começou ganhando e nesses anos 70 e 80 cresceu demais, sendo campeões sauditas em 1980, 81 e 89. Aí até 1990 tinham ganhado também 6 Copas da Arábia Saudita. Mas se até ali estavam gigantes no seu país, só foi nos anos 90 que o Al Nassr cresceu no nível internacional. Cara, assim como na Europa tem a Champions League, que são os maiores clubes de cada país, na Ásia também tem. Hoje o torneio se chama AFC Champions League e no ano de 1995 o Al Nassr pela primeira e única vez conseguiu chegar na final. Eles estavam prestes a conquistar o maior título da sua história, mas acabaram perdendo pro time da Coreia do Sul e ficaram com o vice. Mas pelo menos nos anos seguintes, em 96 e 97, conquistaram a Copa do Golfo, que é tipo um torneio continental menor, só com países ali em volta. Aí ainda em 98, os caras ganharam a Supercopa da Ásia. O Al Nassr cresceu muito nos anos 90. Tudo isso com gols do seu maior jogador da história, Majed Abdullah, que jogou mais de 20 anos no clube, marcou quase 200 gols e também é o maior artilheiro da seleção da Arábia. Ele é tipo o Pelé deles, tá ligado? Aí, por terem ganhado a Supercopa da Ásia, o Al Nassr foi convidado a disputar o novíssimo Mundial de Clubes da FIFA, que aconteceria em 2000 aqui no Brasil. Pois é, vieram pra cá. E aquele Mundial foi assim: eles pegavam os representantes de cada continente mais o time da casa, que era o Corinthians, e faziam 2 grupos de 4. Depois de 3 jogos, quem terminasse em primeiro de cada ia pra final. Aí o Al Nassr caiu no grupo com Raja Casablanca, Corinthians e Real Madrid. Sim, então não teve muita chance. Contra o Real perdeu de 3-1, depois derrotou o Raja por 4-3 e na última partida contra o Corinthians no Morumbi perdeu de 2-0. Gol do Ricardinho e do Rincon. O Al Nassr terminou em terceiro no grupo, mas ganhou o prêmio de fair play da competição e o artilheiro do clube foi um cara chamado Farhad Al Husseini, com 2 gols. Então tipo, o Al Nassr não é um clube tão aleatório não, mas mesmo já jogando no Mundial de Clubes, eles não são os maiores da Arábia. O maior clube do país é o seu rival, o Al Hilal, que conquistou 18 títulos da liga e 4 Champions League asiáticas. Sim, o Al Hilal, que também é de Riad, é um dos, se não o maior clube
da Ásia. São os maiores campeões continentais. Enquanto isso, o Al Nassr não levou nenhuma Champions asiática, mas é o segundo maior campeão do seu país com 9 taças. E o Al Nassr acabou ficando muito para trás do Al Hilal, porque mesmo que nos anos 90 tenham ido bem, nos anos 2000 não foram nada parecidos. Em 2004, aquele príncipe Abdul, que era presidente do clube, faleceu, e na sequência o Al Nassr virou praticamente um time de meio de tabela. Pra tu ver, na temporada 2006-2007 chegaram a quase serem rebaixados. Ficaram a só 3 pontos da zona de rebaixamento. Então depois disso tiveram reformulações no clube, e no ano de 2008 começaram a se reerguer com a conquista de um torneio chamado Copa da Federação, derrotando justamente o Al Hilal. O Al Nassr estava de volta pro jogo, e nos anos 2010 voltaram a crescer. Em 2012 foram vice da Copa do Rei, e na temporada 2013-2014, sob o comando do técnico uruguaio José Carreño, o Al Nassr fez uma baita campanha e foi campeão da Arábia Saudita pela primeira vez desde os anos 90. Só 2 pontinhos na frente dos seus rivais, muito perto. E naquela mesma temporada, ainda foram campeões da Copa da Coroa do Príncipe, 2 taças no ano. Aí na temporada seguinte, adivinha o que aconteceu? Com outro técnico uruguaio, ganharam 20 das 26 partidas e foram campeões outra vez. O artilheiro do time foi um cara chamado Al Salawi, e ainda foram vices da Copa da Arábia. Pois é, os caras estavam no auge, quase conquistaram as 2 maiores taças do país. Aí beleza, com essas taças o Al Nassr cresceu e começou a contratar mais jogadores. Tá ligado no Hernani Brocador, que jogou no Flamengo? Então, em 2014 ele foi pra lá junto do Marquinhos Gabriel e ficaram por um ano mais ou menos. Mas a temporada que os caras realmente abriram os cofres mesmo foi na 2018-2019. Naquele ano, o Al Nassr contratou o Ahmed Musa do Leicester por 16 milhões e meio de euros, o Juliano do Fenerbahçe por 10 milhões e meio, o Ambarat por 8 milhões e meio, outro chamado Hamdallah por 6 milhões e lá vai. Muita grana. Nunca tinham gastado tanto numa temporada. Então vieram muito fortes e todas essas chegadas novas deram resultado. No Campeonato Saudita, que agora já tinha mais rodadas, jogaram 30 partidas, ganharam 22 e conquistaram sua 9ª taça. E o maior artilheiro do clube foi o Hamdallah, que meteu incríveis 34 gols e ainda ficou empatado junto do Ambarat como o maior assistente. Imagina, fera demais. Os caras estavam no seu auge. Ah, e naquela temporada, o Al Nassr também chegou até as quartas da Champions Asiática. Só perdeu pro Al Sadd, comandado pelo Xavi. Mas depois disso, na temporada seguinte veio a pandemia, que também prejudicou muito o futebol árabe, e depois de um tempo, aqueles jogadores foram deixando o clube sendo substituído por outros. Em 2020, o Al Nassr contratou o Pete Martinez do Atlanta por 16 milhões, em 2021 Talisca por 8 milhões, e em 2022 outros como o Garibe, goleiro Ospina e meia Luiz Gustavo. Eles já estavam se reforçando e montando o elenco para brigar pelas taças de novo. Mas o que ninguém esperava, provavelmente nem o presidente do clube, era que iria aparecer uma oportunidade nunca antes vista na história do Al Nassr. A 5 mil quilômetros de Riad, na cidade de Manchester, na Inglaterra, um jogador consolidado como um dos maiores da história foi se mostrando insatisfeito com seu clube. E o Cristiano já estava tendo um dos seus anos mais difíceis da vida, porque sua mulher estava grávida de gêmeos, um menino e uma menina, mas só um dos dois nasceu. Ele perdeu seu filho e ficou muito abalado, uma tristeza muito grande. Então isso atrasou um pouco a sua volta pro início da temporada 22-23, e quando voltou o United tinha um novo técnico, Ten Hag. Mas com ele o Cristiano não se deu bem. Começava muito, se não a maioria dos jogos no banco, se mostrava infeliz, e ele chegou até a ir embora do estádio antes do jogo acabar sem entrar em campo. Então não parecia que ia durar muito lá. Aí logo na véspera da Copa, ele fez uma entrevista ao programa Piers Morgan e realmente chutou o balde. Criticou o técnico, a estrutura do clube, os donos do United, e lá vai. Aí menos de uma semana depois, o Manchester anunciou nas suas redes que rescindiu o contrato com o Cristiano. Ele não era mais jogador dos Red Devils e disputou a Copa sem assinar com nenhum time. Então agora todo mundo ficava pensando pra onde que iria, porque assim, é o Cristiano. Mas o cara já tava com 37 pra 38 anos e tinha um salário muito alto. Aí os donos da Al Nassr olharam pra situação e não pensaram 2 vezes. Ainda durante a Copa mandaram uma proposta gigantesca pelo cara e começaram a conversar. Logo no dia 5 de dezembro, o jornal Marca da Espanha já falava que ele podia ir pra lá. Mas foi só no dia 30 de dezembro que o Al Nassr e o Cristiano publicaram em suas redes oficializando a maior transferência da história do Oriente Médio. Ele assinou um contrato até 2025 e o que vai ganhar é loucura. De acordo com sites e jornais, se incluir os acordos comerciais também, vai ganhar 200 milhões de euros por temporada. Cara, tu tem noção que é 200 milhões de euros? Isso dá mais de 1 bilhão de reais. O Cristiano se tornou o jogador mais bem pago do mundo. E essa grana não sai toda dos cofres do Al Nassr. Pra pagar esse salário, o clube fez várias parcerias, incluindo, claro, uma ajuda do próprio governo da Arábia Saudita. O governo do país se beneficia com isso, porque eles também querem ser sede da Copa de 2030. Então, trazendo um cara como o Cristiano aumenta muito o turismo, a visibilidade do país e vão ganhar holofotes que nunca tiveram antes. Aí beleza, ele assinou com o clube e no dia 3 de janeiro fez sua grande apresentação no estádio Mursul Park. Mano, foi um negócio gigantesco. O estádio ficou completamente lotado e milhões de pessoas ao redor do mundo assistiram a chegada dele com a camisa do Al Nassr.
Well, for me it's a pleasure to be here. E, mano, o impacto que o Cristiano causou nas redes do clube também foi de outro mundo. Antes de anunciar o português, o Al-Nassr tinha aproximadamente 800 mil seguidores no Instagram. E agora já passam dos 11 milhões. Agora o Al-Nassr tem mais seguidores do que o Corinthians, o dobro de seguidores do Palmeiras e lá vai. O Cristiano é realmente uma estrela. E sua estreia oficial no Campeonato Saudita acontece no dia 22 de janeiro, na 14ª rodada contra o Al-Ettifaq. O Al-Nassr, até a gravação desse vídeo, é líder do Campeonato Saudita e está em disputa por todas as taças do país, com o técnico sendo Rudi Garcia, o mesmo que treinou o Lyon. Eles só não estão jogando a Champions League da Ásia, porque na temporada passada não se classificaram. E uma curiosidade é que o Al-Nassr tem um parentesco com o Newcastle da Inglaterra, porque o clube inglês pertence a um fundo de investimento da Arábia Saudita. Aí por causa disso, muita gente especulou que se o Newcastle se classificasse para a próxima Champions, o Cristiano seria emprestado para lá. Isso seria bem da hora. Mas essa notícia já foi desmentida por pessoas de dentro dos dois clubes e até pelo treinador do Newcastle. E tu vê que a camisa do Al-Nassr não é feita nem pela Nike nem pela Adidas, e sim pelo fornecedor do Neus. O do Neus é uma marca local que tem como principal cliente o Al-Nassr. Já o patrocinador, Shufa, é uma empresa árabe do ramo imobiliário, ou seja, constrói casas, prédios, condomínios de luxo, etc. E o CR7, claro, é o maior nome que já vestiu a camisa do clube. Mas outros jogadores grandes também já usaram essas cores, como o búlgaro Stoichkov, ídolo do Barcelona no ano de 98, e até o Denilson entre 2006 e 2007. Além do Fábio Cannavaro, bola de ouro de 2006, ter treinado o clube por alguns jogos entre 2015 e 2016. Aí nesse seu primeiro mês na Arábia Saudita, o Cristiano fica num hotel chamado Four Seasons, na melhor suíte que a capital pode oferecer. No site do hotel nem mostra o valor do seu quarto, mas os valores para suítes um pouco menores que a dele passam de 20 mil reais por noite. Imagina! Mas esse hotel não é permanente. Eles logo vão se mudar e provavelmente vão morar em bairros de milionários ali, como Al-Mohammadi e Al-Nakil. Esses são bairros que se afastam da cultura islâmica por terem vários moradores ricos do ocidente. E a Arábia Saudita é conhecida por ser um país tão restrito porque lá existe a chamada Lei Sharia, que são leis islâmicas que vêm do Alcorão, o livro sagrado do Islã. Mas dentro dos muros desses bairros de elite, as leis islâmicas não são aplicadas e a vida se parece muito mais com a do ocidente. A polícia religiosa não entra lá e provavelmente a sua família não vai ter tanta dificuldade na adaptação ali. E o que você achou desse vídeo? Gostou? Então compartilha com seus amigos. Não esquece de conferir o Futebol Team, o link tá aí na descrição, e dá uma olhada nos outros vídeos que eu postei. Se gostou desse, vai gostar dos outros também. Então beleza, valeu e tchau!